Olá, boa noite. Estou muito feliz por você estar aqui com a gente na noite de hoje, onde iremos falar tudo sobre esse mercado de oportunidades que é o ar-condicionado automotivo. Quando eu falo ar-condicionado automotivo, leia-se ar-condicionado de veículos leves, de caminhões, máquinas pesadas, veículos agrícolas, fora de estrada e muito mais. Meu nome é Valdir Luiz Ferreira, sou o diretor da empresa Estilo Ar, trabalho na área de ar-condicionado automotivo há mais de 30 anos. Eu comecei minha vida aos 14 anos montando som, acessório, equipamento, vidro elétrico, teto solar e entre outras coisas. E muito cedo, aos 17 anos, eu tive a oportunidade de começar a trabalhar com ar-condicionado. Eu prestava serviço numa concessionária Volkswagen aqui da cidade, o gerente me chamou, perguntou se eu tinha condições de instalar um ar-condicionado num veículo. Assim que mudou a frota, tinha aquele Gol quadrado, depois passou a ser aquele redondo, né? Salvo engano, geração 2. E saiu, a Volkswagen lançou um kit original para aquele carro. E ele me perguntou se eu tinha condição de instalar e eu resolvi aceitar aquele desafio. Demoramos aí cerca de uma semana com o manual na mão e tal, conseguimos fazer o serviço. Só que naquela época eu não sabia colocar o gás, eu só sabia mesmo montar, encaixar as peças ali, não tinha conhecimento de nada. E eu passei um bom tempo só instalando e sem colocar o gás. A gente levava para uma oficina terceirizada, lá eles colocavam a carga de gás. E passou o tempo, eu comecei a interessar pelo ar-condicionado, vi uma oportunidade muito grande nessa área e resolvi comprar as ferramentas, né? Comprar a bomba de vácuo, comprar o manômetro, a balança eu não comprei porque o pessoal que fazia não usava balança, depois eu vou explicar tudo isso que eu estou falando aqui. E comecei a fazer o serviço para a concessionária. E comecei a notar que a área era extremamente carente, que tinha muito ainda para crescer e que as oportunidades estavam ali e bastava eu aproveitá-las. Então comecei a buscar informação, comecei a atender outros veículos, a não ser os veículos da Volkswagen, aos quais a gente trabalhava e prestava serviço, e comecei a apaixonar pela área de ar-condicionado, mesmo porque a margem de lucro do ar-condicionado era muito superior ao segmento que eu trabalhava, que era de som automotivo. Era e é ainda. Só que naquela época a gente tinha uma dificuldade. Primeiro porque os veículos que vinham com ar-condicionado eram veículos classe A e B e um pouquinho a ponta da C e olha lá. Então era um mercado extremamente restrito. A outra questão é que a gente não tinha opção de peça, né? Então você precisava de uma peça, tinha que ir no ferro velho, ou então fazer a peça, o mercado estava começando, né? E em relação a outros segmentos, por exemplo, o ar-condicionado é um mercado que está engateando praticamente. Se você pegar, por exemplo, nos veículos, o segmento de freio, por exemplo, desde que existe veículo, existe freio. Pneu, a mesma coisa, a parte elétrica, a mesma coisa. E o ar-condicionado é relativamente recente, né? Então, o cliente que tinha um carro bacana e tal, aquele cliente que tinha dinheiro, tinha ar-condicionado, enquanto todo o resto não tinha. E as máquinas agrícolas, tratores, caminhões, muito menos. Então, essa área a gente nem era impensável em começar e atender essa área, porque essa área praticamente não existia nem instalação e muito menos manutenção. E acontece que o mercado começou a mudar e muito mais carro com ar-condicionado e muito mais demanda e pouca gente para atender essa demanda. Eu busquei mais informações, depois tive oportunidade de ir até a Volkswagen, fiz um curso, depois fiz vários outros cursos e comecei a crescer dentro da área, comecei a ter mais conhecimento. Errei muito no começo, tomei muito prejuízo, tive que pagar muita coisa que
por erro, assim, por falta realmente de conhecimento. Até falando em conhecimento, outra coisa que faltava naquela época era exatamente conhecimento. Os cursos eram muito escassos, né? Inclusive eu tive essa oportunidade de fazer os primeiros treinamentos porque eu era ligado à concessionária, eu prestava serviço na concessionária, mas era muito restrito, não é da forma que é hoje. Então comecei a melhorar, comecei a buscar informação e o tempo foi passando. E eu comecei a enxergar uma outra oportunidade no mercado. É que essa área vinha já com as demandas muito maiores do que a oferta de mão de obra e também de peças. Então eu comecei a comprar as peças numa quantidade maior e estocar as peças. E com o tempo, os colegas aqui da região começaram a comprar e tal. E eu comecei a perceber que também poderia ser um bom negócio. E comecei a aumentar o meu estoque. Hoje eu não trabalho mais com oficina. Eu trabalhei com oficina muitos e muitos anos. Hoje eu trabalho só com distribuição de peças. Nós somos hoje distribuidor autorizado Denso, Mali, Valeo e Delphi. Nós somos o maior distribuidor de peças dentro do estado. Nós somos o maior distribuidor de peças denso dentro do estado de Minas Gerais. Hoje nós temos uma importação própria, eu abri uma importadora, 70% da mercadoria que a gente distribui eu importo direto da China. E nós temos hoje filial em Belo Horizonte, Montes Claros, Juiz de Fora, aqui em Uberlândia e também Itumbiara. Há cerca de uns 15 anos atrás, eu comecei a enfrentar uma outra dificuldade no mercado. Comecei a vender as peças e comecei a notar que as pessoas que estavam entrando no mercado não tinham conhecimento técnico para fazer a instalação daquelas peças. Então começou a ter uma logística reversa. As pessoas compravam, às vezes, um eletricista, ou um mecânico, ou às vezes o dono de uma lataria e pintura, porque como a demanda de mão de obra era muito escasso, esse pessoal resolveu entrar e começar também a fazer o serviço do ar-condicionado. Só que eles não tinham conhecimento técnico, o conhecimento técnico faltava. Como tem a demanda, tem os veículos e tem uma boa margem de lucro, é natural que as pessoas queiram fazer o serviço. Só que, infelizmente, começou a ter essa questão da logística reversa e peça para garantia e peça não dando garantia, porque eram instaladas de forma equivocada, né? O pessoal não sabia realmente fazer o serviço. E então eu resolvi abrir a minha empresa, abrir a minha oficina e comecei a treinar as pessoas. E desses 15 anos para cá foram milhares de pessoas que passaram aqui pela minha empresa, muitos dos quais estão hoje abriram seus próprios negócios, estão muito bem sucedidos. E eu até posteriormente vou passar para vocês alguns depoimentos de pessoas que fizeram treinamento aqui, mostrar para vocês a visão deles. Bom, pessoal, me chamo Fabiano, residente aqui na cidade de Guimarães, Minas Gerais. Desde o ano de 2004 no ramo automotivo, com acessórios, alarme, travas, bateria, conceitos de vidros elétricos, personalização de caixas de som. E a cada ano que se passa, eu sempre tenho meta de buscar algum conhecimento novo, de estar inovando, que foi aonde em 2018 eu vim a procurar a Estilo Ar em Uberlândia, uma empresa do ramo de ar-condicionado. Lá eu passei por um treinamento durante uma semana, uma empresa magnífica com um professor, um mestre, que é o Valdir, um cara de conhecimento que a gente não consegue nem explicar, uma pessoa vivenciada, que já passou por muitas situações, muitos problemas na sua vida, e um cara que tem
o maior bom gosto e a maior força de vontade de estar repassando isso para a gente. Eu não só aprendi lá na Estilo Ar a trabalhar com ar-condicionado, como valores, agregar valores ao meu comércio, à minha empresa. Me sinto hoje uma outra pessoa após o treinamento da Estilo Ar, porque é uma empresa que, se você não tiver a sua loja organizada, ela vai ficar depois que você passar pela Estilo Ar. Se você não tiver atendimento, você vai aprender como atender melhor o seu cliente. E como diz o nosso amigo Valdir, até um cliente pôr os pés na sua porta te custa muito caro. Aí são várias coisas, é um aluguel, é um funcionário, é uma energia, um contador. Então, parabéns, Valdir, pela sua dedicação, parabéns aí por tudo que você faz pela gente. Hoje eu posso dizer que sou um profissional do ar-condicionado. Estou apto a desmontar qualquer sistema e consertar qualquer sistema de ar-condicionado, graças ao nosso mestre, o Valdir. Pessoal da Estilo Ar, a equipe de vendas e de suporte técnico não tem nada a desejar, porque você faz o curso e não fica à mercê. Sempre que você tem um problema, que você está com dúvida, que você não consegue resolver aquilo, tá lá o Flavinho, tá o Anderson, tem o Thiago, que vai te dar todo o passo a passo por telefone, e assim você consegue resolver o problema aqui na sua cidade. Então, meu muito obrigado a todos da Estilo Ar. Então, pessoal, de lá para cá, esse mercado, vamos dizer que explodiu, porque em 2013 foi implementado uma lei, um projeto de lei, onde passou a ser insalubridade o pessoal do campo trabalhar com a porta do trator, a porta da máquina aberta, a porta da máquina fora de estrada e tal, porque consideraram que isso traz prejuízo à saúde do operador. E o fato também que as máquinas hoje modernizaram-se muito, a maioria tem GPS, o operador trabalha lá com joystick e tal, então não faz sentido a máquina trabalhar sem um ar-condicionado, não faz sentido ela ficar exposta à poeira. A mesma coisa aconteceu com os veículos pesados, que é essa linha amarela fora de estrada, e também com os caminhões. Hoje é muito difícil você passar na rodovia e ver um caminhão com o vidro aberto. Normalmente ele está com o vidro aberto, com o ar-condicionado lá, e na verdade, o certo, né? Ele vai trabalhar com conforto, ele vai ser mais produtivo, e também um veículo caro, né? Que não vai ficar exposto à poeira e às intempéries do clima. E com isso tudo, a mão de obra no ar-condicionado, a demanda de mão de obra explodiu no campo, na estrada, nas usinas, nas mineradoras, e pouca mão de obra. A mão de obra não cresceu nem de longe da maneira que deveria crescer. E os especialistas da área, como a Adenso, por exemplo, que é a maior fábrica de autopeça do mundo, estima que ainda vai levar de 10 a 15 anos para esse mercado se equalizar. Ou seja, quem está inserido, ou quem vai estar inserido nesse mercado nos próximos 15 anos, e vai estar inserido num nicho de mercado, numa área que ainda tem muito para crescer, uma área que ainda oferece margens de lucro muito, mas muito diferente de todas as outras dentro do segmento automotivo. Mas a área é só alegria, é só festa, é só lucro, como eu estou falando aqui? Não, eu não posso e eu não vou mentir para vocês. Tem muita gente aí, você entra na internet toda hora, tem um pessoal falando em receitas milagrosas, coisas mirabolantes para ganhar dinheiro e tal. No ar-condicionado, eu cresci com o ar-condicionado, vi muita gente crescendo. Hoje tem alunos meus que estão muito bem de situação financeira, mas não é fácil. É uma área que precisa ter muito trabalho.
muita disposição, muita garra e muita vontade. Mas eu afirmo para você que se você quer um segmento em que tem uma boa margem, que tem oportunidade para você crescer, eu não vejo outra a não ser o ar-condicionado. Claro, dentro do segmento que eu conheço, que é o automotivo. E para vocês terem uma ideia de como está a demanda por esse tipo de mão de obra, recentemente eu fui contratado para dar um treinamento numa usina na Agrovale, que é na cidade de Juazeiro da Bahia, do lado de Petrolina. Provavelmente deve ter alguém da Bahia aí nos assistindo e sabe qual que é a empresa que eu vou me referir. É a Agrovale, é um grande agronegócio, lá eles produzem açúcar, álcool e também é uma usina de geração de energia. E eu dei um treinamento lá para mais de 40 pessoas, porque simplesmente eles não conseguem mão de obra lá para atender o parque de máquinas que eles têm. Então, muitas vezes, fica frente de serviço parado, porque o ar-condicionado parou e a máquina não pode seguir com o ar-condicionado parado. Tive também um caso, há pouco tempo atrás, há uns seis meses mais ou menos, eu estive na usina em Japungu, que são 2.600 quilômetros daqui. Passei lá por 10 dias, também treinei uma quantidade de pessoas grande lá. Eles têm mais de 800 máquinas entre caminhão, carro pequeno e máquina agrícola. Pelo mesmo motivo, a mão de obra que fazia terceirizado lá vinha de Recife, ou seja, no estado de Pernambuco para João Pessoa, e às vezes eles tinham que ficar esperando durante muito tempo com o equipamento parado e gerando prejuízo. Foi indo até chegar ao ponto que realmente não deu mais para ele ficar na mão desses terceiros. E os terceiros também não estão dando conta de atender, ainda mais naquela região que é uma região muito quente, uma região de muito calor. Tivemos um exemplo também agora relativamente recente na usina, aqui numa mineradora, na Votorantim, Vazante. Lá eles têm 180 quilômetros de túnel e estava tendo muito retorno, muito retrabalho com relação ao ar-condicionado e pediu que a gente fosse lá dar uma consultoria. E eu reuni com o pessoal para saber quais que eram os problemas, né, que estava afligindo lá, qual que era a dor deles. Então eles me relataram, inclusive lá eu vi um caminhão que eu nunca tinha visto na minha vida, um caminhão que pega 200 metros de material, segundo eles. Para você ter uma ideia, o pneu do caminhão, uns 3 metros de altura mais ou menos. E esse caminhão estava lá parado porque estava com defeito no ar-condicionado. E conversando com eles, eu filtrei assim rapidamente que eles entraram, começaram a fazer o serviço sem ter o devido conhecimento. Daqui um pouquinho eu vou mostrar para vocês aqui, nós vamos fazer uma carga de gás, vocês vão ver que os equipamentos que se gasta para colocar uma carga de gás são equipamentos simples e baratos. E lá eles estavam falhando porque não estavam usando esses equipamentos simples e baratos e deixando toda uma linha de produção, deixando provavelmente a pá carregadeira que carrega esse caminhão parado, o motorista e etc. Então, assim, eu vejo que as empresas não têm outra opção a não ser começarem a fazer o serviço, porque se for depender das pessoas que estão no mercado, demora muito tempo, principalmente as que estão na zona rural. Obviamente, como tem também nas cidades uma grande demanda nos veículos por esse tipo de serviço, obviamente o campo, o rural, acaba ficando para depois. Eu estou dizendo isso para vocês verem que realmente a gente precisa formar mais profissionais, precisa entrar mais gente no mercado. Isso seguramente quem está entrando agora ainda tem aí, como eu já disse, muitos e muitos anos para estar aproveitando desse mercado tão valorizado. Pessoal, então, para dar um exemplo prático de tudo isso que eu estou falando, que o ar-condicionado tem boa margem, que o ar-condicionado deixa você crescer como empresário, como empreendedor,
nós vamos fazer um trabalho ali na prática. Um veículo que chegou na sua oficina, que ele não tem nada, o ar dele está funcionando normal, está tudo ok. Só que o cliente quer fazer uma manutenção preventiva. Aquele cliente que procura, que é preocupado com a preventiva no carro, que quer andar com o carro sempre com a manutenção em dia. O que nós vamos fazer? Lá nós vamos trocar o filtro secador, que é um dispositivo que fica na frente, que vence de 6 a 8 meses. Nós vamos trocar, para trocar o filtro secador eu preciso fazer uma recarga de gás. Nós vamos trocar também o filtro de cabine que fica dentro do veículo, que filtra o ar que você respira dentro do carro, e também nós vamos fazer uma higienização. A higienização é para matar fungos, bactéria, ácaro, e também é um serviço muito comum numa loja de ar-condicionado. Então nós vamos descer lá, vamos fazer o trabalho, depois eu vou apresentar para você os custos de todo esse material e quanto que sobrou livre para você. Então, pessoal, nós vamos fazer aqui agora uma manutenção preventiva nesse veículo. Vou trocar o filtro secador, que vence de 6 em 6 meses, como eu disse. Vou trocar o filtro de cabine, que também na faixa de 6 meses, conforme a condição. Às vezes você vai ter que trocar conforme a condição de uso do veículo. Às vezes você vai ter que trocar isso aqui com 2 meses, tá? E também fazer a higienização, tá? Aquela que vai matar fungos, bactéria e ácaro. Primeira coisa que eu vou fazer vai ser conectar o manômetro lá no veículo. É claro que isso que nós vamos fazer aqui, depois nós vamos explicar para você nos mínimos detalhes, tá? Vou abrir ele aqui, ó, encaixar lá. Essas conexões elas não encaixam um no lugar do outro, então não se preocupe que não tem como você colocar ele lá no veículo de forma errada. Eu vou colocar ele aqui para você ver, ó. Vou abrir os dois, né? Esse aqui já está aberto. Agora eu vou tirar, vou jogar o gás que está aqui dentro fora. Vou tirar esse filtro, ó. Acabamos de trocar o filtro. Eu vou voltar ao manômetro de alta pressão, o bico de alta pressão, que é um engate rápido. Abrir ele, ó, apertar de novo e vou colocar, abrir o manômetro aqui, ó, já estava aberto. Vou colocar para fazer o vácuo. Aí enquanto faz o vácuo, que o tempo é 40 minutos, eu vou lá dentro trocar o filtro e fazer a higienização. Esse serviço aqui você vai gastar entre 50 minutos e 1 hora no máximo para fazer ele, tá? Então ali nós vamos trocar o filtro de cabine. É um processo muito rápido e normalmente ele é só encaixado, tá? Vou tirar um lá. Então, pessoal, ó, eu tiro a tampinha do nebulizador, coloco ele aqui, ó. Esse nebulizador é pneumático, mas tem o nebulizador de ozônio, que inclusive ele é um pouco
mais cara a nebulização. O pessoal aqui cobra na faixa de R$100. O retorno dele também é fantástico, tá? Então agora eu vou abrir aqui, ó, e colocar aqui dentro, ligar o ventilador com o reciclo na velocidade 3 e deixar ele fazer o trabalho dele aí. Então, pessoal, deu o tempo do vácuo, os 40 minutos. Vou desligar a bomba do vácuo e vou colocar o gás. Aqui a única informação que você precisa saber para colocar o gás no veículo, a mais relevante é quantas gramas de gás que vai. Nesse caso aqui é 400 gramas de gás. Então você sabendo é um processo extremamente simples. Vou virar ele aqui em cima da balança, ó. Vou jogar. Ó, agora aqui o que eu vou fazer? Eu vou zerar a balança. Com ele zerado, eu apertei TAR aqui, ó, ele zera. E aí ele vai registrar um número negativo. Eu vou abrir o registro do manômetro, olha só que aqui vai aumentar, ó. E aí é só você acompanhar até dar as 400 gramas aqui, ó. Ó, deu as 400 gramas, eu fecho, tá? Posso dar partida no veículo lá. Aí, ó, veículo concluído, tá gelando, funcionando normal, com o filtro de cabine trocado. Fez a higienização, substituiu o filtro secador. Agora eu vou fechar o meu gás aqui, ó. Vou tirar meu gás aqui. Guardar o carrinho para lá. Tirar o manômetro. Aí o serviço concluído, como eu disse, um serviço muito rápido, muito simples de fazer. Pessoal, então vocês viram aí que é um serviço extremamente rápido, simples. O pessoal que vem fazer o treinamento aqui, com 1h30, 2 horas, já está apto a fazer um tipo de serviço desse aí. Um serviço realmente, lógico que tem técnica, né? Mas você aprendendo a técnica e não pulando as etapas, você vai fazer com sucesso e o seu serviço não vai ter retorno. Agora nós vamos falar do que interessa. Você viu lá que a gente trocou esse filtro secador que tem vida útil, a gente recomenda trocar ele de 8 meses, de 6 a 8 meses. O filtro de cabine vai depender muito se o cliente anda muito em estrada de chão, se ele pega lugar que tem muita sujeira física, né, e etc. A higienização também vai depender muito da onde o cliente anda, como que ele utiliza o veículo, se é na zona rural ou não. O contraste, que nós não fizemos lá, mas esse contraste eu posso fazer, que também é uma coisa muito simples, e que eu vou mostrar para você o preço que ele é e o que dá de lucro. E o gás, o cilindro do gás refrigerante, que vem com 13,6 quilos. Agora eu vou mostrar para você o custo de cada um desses produtos, o custo que eu vendo aqui na empresa, quanto o meu cliente que trabalha com ar-condicionado paga e quanto que ele revende para os clientes dele. Pessoal, então lá, ó, nós gastamos uma carga de gás, que é o líquido refrigerante, um filtro secador, que é aquela garrafinha, nós gastamos um filtro de cabine, nós gastamos um higienizador, e nós gastamos também, nós não gastamos, mas poderíamos ter colocado lá o contraste. Contraste é para detectar vazamento. O pessoal costuma colocar uma dose lá junto com o gás, tá? Então o que custa isso aqui? A carga de gás, ela vai sair R$ 570 uma botija de gás, só que ela tem 13,6 quilos, tá? E em média cada carro vai 400 gramas. Eu vou escrever mais aqui para você ver, ó. Um gás, ele vem com 13,6 quilos e custa
R$570. Se a gente for fazer uma conta aqui, a média, que é 400 gramas por carro, vai sair em torno de R$20 uma carga de gás de custo aí para você. Tem alguns carros aqui, inclusive até menos, a quantidade na faixa de 350 gramas de gás. Então o gás ele vai sair por R$20. O filtro secador ele vai sair por R$41. O filtro de cabine, R$10. O higienizador, R$6. E o contraste, ele vem com 100 ml. O pessoal normalmente coloca ali em torno de 10 a 20 ml. Vamos colocar um preço aqui de R$10, tá? Não chega a isso, mas eu vou arredondar para cima. 71, 77, R$87. R$87 é o preço de custo que você iria pagar aí no fornecedor, no distribuidor, etc. Vamos conferir, ver se é isso mesmo. 60, 70, 87. E quanto que você iria vender esses produtos? Aqui na minha região, o gás, a carga de gás é R$200. Você pode confirmar aí na sua região. Tem algumas regiões que é 250, outras 180, aqui é 200. Provavelmente você já fez algum tipo de serviço desse, mais ou menos você está sabendo o preço. Ó, o filtro secador aqui é R$240. O filtro de cabine, R$60. A higienização, R$60. E o contraste, R$50. Então aqui, ó, 440, 500, 550, R$610. R$610. Aí você vai calcular essa diferença aqui e tirar a margem de lucro, né? Então, se fosse 100, daria 510. 510 mais 13, né? 523 reais num serviço que é muito rápido, muito simples, praticamente sem retorno. É claro que tem uns serviços que tem uma monta muito maior, serviços aí de R$4.000, de R$5.000. É claro que quando a gente trata desses valores muito altos assim, a margem de lucro diminui um pouco, mas mesmo assim não é menos do que 150%, mesmo nesses serviços grandes, tá? Ou seja, você vai fazer um serviço desse aí de R$5.000, você vai ganhar aí no mínimo R$3.000 de lucro. Tanto é verdade isso que você pode ver na sua região aí, se tem alguém que mexe com ar-condicionado automotivo saindo da área, ou se tem alguém que mexe com ar-condicionado automotivo que não esteja crescendo. Pessoal, então agora que a gente viu os custos das mercadorias que a gente colocou lá, e esses custos com certeza é fácil para você verificar isso, se ligar em qualquer loja de ar-condicionado aí na sua cidade, cotar os preços, com certeza você vai chegar nessa conta que eu fiz ali para o cliente, tá? Na conta que eu fiz de custo, é os preços que eu vendo aqui, e provavelmente se você conseguir esses preços num distribuidor aí da sua região, da sua cidade, você vai chegar também nos números muito próximos do que eu coloquei aqui para você. E quanto que custa os equipamentos que eu vou utilizar para fazer todo esse trabalho. Eu vou começar com o mais caro, que é a bomba de vácuo, que é em torno de R$1.400. Uma bomba de vácuo dessa aqui, você cuidando dela, zelando e tal, é ferramenta para 10, 15 anos de uso. Depois você tem a balança, que está em torno de R$800. Então eu tenho aqui já R$2.200. Com mais o manômetro, que é em torno dos R$400, foi para R$2.600. Com mais R$400 desse nebulizador, vai para R$3.000. Vamos fazer uma conta um pouquinho mais, um pouquinho menos, em torno de R$3.200, de 2 a 800 a R$3.200. Com uma margem de lucro que eu coloquei ali para vocês, com 6 serviços desse você paga esse equipamento. Se você colocar somente a carga de gás, que é um serviço dos mais simples na oficina,
a margem dele está dando R$180 de lucro líquido. Então, R$180, você pega 3.000, vai dar aí 10 cargas de gás, 20 cargas de gás, 15 cargas de gás, você paga todo esse equipamento. Então, todo mês eu abro a minha empresa, a gente oferece um treinamento para as pessoas que querem entrar na área de ar-condicionado automotivo e por N motivos a gente não consegue atender a todos que querem fazer esse treinamento. A gente tem um número limitado de vagas, tem pessoas que por conta do tempo, do trabalho, também por N motivos não conseguem vir até aqui na minha empresa fazer o treinamento. E para vocês terem uma ideia, entre o translado, hotel, alimentação e o próprio curso, as pessoas gastam hoje em torno de 5 a 6 mil reais para fazer esse curso presencial. E é uma demanda por esse treinamento, né? Obviamente o mercado tem crescido muito, tem muita demanda lá na ponta do serviço e consequentemente tem muita gente também querendo aprender, querendo entrar na área para também estar surfando nessa onda. E em detrimento de toda essa necessidade, a gente pegou toda essa experiência desses mais de 30 anos trabalhando com ar-condicionado automotivo, esses mais de 15 anos treinando as pessoas, né, dando aula sobre o segmento, a gente compilou tudo isso em um EAD. Então, nós começamos esse projeto há uns 2 anos atrás, a gente vem trabalhando, fiz um investimento muito alto nesse EAD, fizemos com muito carinho e ficou um trabalho sensacional, um trabalho realmente de muita dedicação, de muito carinho, de muito amor. Para você que está me assistindo, que já está no segmento automotivo, que tem um auto center, uma oficina mecânica ou uma autoelétrica, você pode aproveitar o fluxo de veículos que você já tem, o seu conhecimento, para agregar o ar-condicionado. Você vai ver que a sua lucratividade vai aumentar e muito. E para você que tem um sonho de empreender o seu próprio negócio, o investimento no ar-condicionado é muito baixo e o retorno de capital é muito rápido. Inclusive tem aqui o marido de uma funcionária nossa que fez o treinamento com a gente, fez presencial, investiu nas ferramentas e hoje ele presta serviço com o seu próprio veículo. Está feliz, está crescendo e está ganhando dinheiro. E para você que deseja entrar numa profissão nova, uma profissão que não falta emprego, que tem um bom rendimento financeiro, aproveite também essa oportunidade que eu tenho certeza que o mercado vai se abrir muito rapidamente para você. E para quem já trabalha com ar-condicionado, tem uma loja, presta serviço, você sabe que a mão de obra hoje é uma das coisas mais difíceis, porque ela está muito concorrida e de repente seu concorrente chama o seu funcionário, ele sai, te deixa na mão, ou às vezes ele sai para montar um negócio, enfim. É muito difícil a reposição dessa mão de obra. O aprendiz, às vezes, ele entra, acaba estragando alguma coisa, demanda muito tempo para ele realmente ter o conhecimento. Então, você se matriculando, tendo acesso ao EAD, você não passa por esse tipo de problema. Você vai ver que rapidamente o seu novo funcionário vai estar apto
a executar todo tipo de serviço aí dentro da sua empresa. E o público do ar-condicionado, ele é um público exigente, é um público que se preocupa com o conforto. Ele não é um público que vai sair cotando aqui e ali ou indo no lugar sem conhecer a pessoa que está mexendo no carro dele. Então, se você é esse profissional que tem o conhecimento, que sabe o que está fazendo, não se preocupe com o preço. Aliás, durante todo esse tempo, esses mais de 30 anos que eu trabalho nesse segmento, eu sempre falo para o pessoal, olha, eu nunca me preocupei com o preço, eu sempre me preocupei com qualidade. No nosso segmento, o preço vem em terceiro ou em quarto lugar, no segmento de linha leve. Quando você fala de linha pesada, agrícola, que os valores são muito maiores e que a dor do dono da máquina está exatamente em deixar a máquina parada, o preço talvez venha em quinto ou em sexto lugar. Então, para você entrar nessa área, que é uma área realmente com a margem muito diferenciada, o que você precisa ter é o conhecimento. E por falar em conhecimento, todo o meu know-how, toda a minha experiência, eu coloquei nesse EAD. É como se eu pegasse na sua mão e te ensinasse lá de pertinho todos os passos que você tem que dar para crescer dentro da área. E com certeza você vai crescer e você vai ter muito sucesso trabalhando com ar-condicionado automotivo. E você deve estar se perguntando quanto que custa tudo isso. E eu já vou te falar que é muito barato, é praticamente irrisório se a gente comparar com todos os benefícios, com os valores altos de faturamento do ramo de ar-condicionado. Eu vou fazer para essa primeira turma 119 em 12 parcelas ou 1.197 à vista. E também sei que não é só a parte técnica. Eu costumo dizer o seguinte, que não é sempre o melhor padeiro que faz o pão mais gostoso, é o mais bem sucedido financeiramente. Então, além da parte técnica, que é muito importante, existe a parte comercial. E pensando nisso, eu vou dar um bônus para essa primeira turma, que é o módulo comercial, falando de gestão, falando um pouco mais sobre o público, falando da importância de OS, da importância de medir os resultados e muito mais. Vai aparecer um botão aí agora para você, você clica nele, você vai se matricular na Faculdade Estilo Ar. Lá você vai ter acesso não só ao EAD, mas a todo um suporte. Você vai ter acesso às novidades do mercado, os lançamentos e por lá também nós vamos postar vídeos novos que a gente vai filmando aqui na oficina, vídeos reais com problemas reais. Porque é claro que os veículos vão se modernizando e os problemas também vai mudando, né? Então o que você sabe hoje, amanhã você já não sabe. Então por lá, além de aprender a trabalhar na área, você vai estar sempre atualizado. E eu sei que esse começo é muito difícil, vai gerar muitas dúvidas, mas para os primeiros 20 que se matricularem agora, eu vou dar durante 4 meses uma mentoria, ou seja, eu vou reunir com vocês, vamos fazer uma aula online, ao vivo, onde você vai poder tirar todas as suas dúvidas. E dentro de 7 dias, se você não gostar do treinamento, você não gostar da qualidade, não é isso que eu queria, me arrependi, eu devolvo o seu dinheiro. Para finalizar, gostaria de dizer para você sobre a importância da mudança. Se você quer estar numa posição diferente, se você quer ter um rendimento diferente, você tem que primeiro querer acreditar e dar o primeiro passo, porque ela não acontece, a mudança não acontece só na nossa mente, ela acontece com ações. Então a primeira ação você já fez, que é disponibilizar o seu tempo para estar com a gente aqui, me ouvindo durante a noite de hoje. E a capacitação nunca é um custo, sempre é um investimento. E a maior de todas as jornadas começa com o único passo. E o primeiro passo você já deu, espero que você dê o segundo e vários outros. Muito obrigado por estar aqui na noite de hoje com a gente, por me ouvir.
qualquer coisa que você precisar, estou à disposição. Te desejo muita sorte, muito sucesso e que você seja feliz.